O livro das revelações de João às igrejas. Um livro difuso, às vezes mal compreendido, e de multissignificados. Assim dizendo, venho expor uma outra, ou mesmo, uma nova visão, deste livro tão misterioso e atemporal. Sobre esta perspectiva, eu descrevo como o livro das revelações de João às igrejas. Está escrito, revelação do Mestre, que o Criador lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem, as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Criador, aquele que é, que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui o Criador Todo-Poderoso se apresenta a seu servo João, através de seu filho, o grande mestre e sacerdote, que comunica a sua mensagem através de um anjo. E isso tudo, pois a glória do todo, consumiria João por completo. A partir desse ponto, João relata como foi essa sua experiência espiritual. E, no dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas. Neste momento, João então compreende seu propósito, e o porquê daquilo tudo está lhe ocorrendo. Como descrevi anteriormente sobre a glória do todo, que o poderia consumir por completo, aqui então, João tem seu primeiro encontro espiritual, e que claro, mesmo em um grau menor que o todo, mas ainda parte dele sendo este o grande mestre, já teria sido equivalente para levá-lo à quase morte. Voltei-me para observar quem falava comigo e, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e, entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim, e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Assim o grande mestre restitui o espírito de João novamente, e lhe declara mais uma vez seu propósito com aquilo tudo, se comunicar com suas 7 igrejas, e aos seus servos. Eis agora, pois, o oráculo do sapiente e feliz. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não quer arrepender-se. Portanto,
Eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, sê pois diligente e arrepende-te. Aqui o Mestre declara seu juízo sobre as igrejas, e aos seus servos, concedendo-lhes tempo, para que se arrependam de seus caminhos tortuosos. Mas não acaba aqui. Após isto, João então é elevado aos altos céus, e tem a honra de estar diante do trono branco, e lhe é então revelado o grande oráculo dos séculos. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos do Criador. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Nisso, aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Criador enviados a toda a terra. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João então contempla o trono do Todo, sua glória e seu poder, e ao seu Cordeiro, símbolo do novo e puro, como a inocência de uma criança, mas que está ferido e quase morto, símbolo de luta pela vida. A ascensão do grande Mestre, através de seu martírio, nos mostrando o caminho da morte para a vida, e nos dando seu maior exemplo. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então, vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Criador. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Criador. Assim, dá-se início ao ciclo de colheita, através da pré-seleção dos escolhidos sobre a face de toda a terra. Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Então um dos anciãos me indagou:
quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono do Criador e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Após isto, João então contempla a multidão de santos e salvos, que foram remidos com o Mestre na cruz, e assim alcançaram vossas ascensões pelo seu sangue imaculado. Então, observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como o dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo do Criador em suas testas. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante os 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Aqui João contempla a queda de Satã, de sua alta posição como a mais alta estrela no céu. Este foi o ano das trevas, conhecido por poucos, mas considerado o pior ano que a humanidade já viveu. Então, ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença do Criador, dizendo ao anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. E aqui neste exato ponto das profecias dos oráculos, é que nos encontramos, em nosso tempo presente, acometidos por toda sorte de malignidade, que nos arrebatam milhões de vidas, e depravam a fração da razão que ainda existe no homem comum. Quem tem ouvidos ouça, quem tem entendimento que entenda. Já se foi um tempo, estamos em outro tempo, e meio tempo ainda nos resta daqui em diante. Em 218 anos eles saberão. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Então, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O anjo, que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita em direção ao céu, e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. E, que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério do Criador se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes, novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Aqui João é orientado então a relatar aos demais tudo aquilo quanto então ele havia contemplado em suas visões. E assim ele inicia sua grande obra, na ilha de Patmos, conhecida hoje como Livro das Revelações. Deste ponto em diante destaco, que não é para este tempo, mas para metade de um tempo, quando os filhos nascerem a mulher que estará grávida.
Não se pode manifestar seu significado, pois a hora é vinda, em que eles saberão. Mas, entretanto, o grande oráculo dos séculos assim continua. Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Criador e dos seus filhos e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante do Criador prostraram-se sobre seus rostos e adoraram ao Senhor, e declaravam: graças te damos, Criador, Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e é hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento, se abriu o santuário do Criador nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Aqui o caminho para o santuário celeste se abre, permitindo a todo homem sua adesão. Observei outro anjo, que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, proclamou com voz grave: temei ao Criador e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca e, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar de ira do Criador. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade. E o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues pelo Criador, e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Criador Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus do santuário, o tabernáculo da aliança. Imediatamente, o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder do Criador, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui, quem tem entendimento, que entenda, os 7 Espíritos do Criador, sobre toda a terra. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então,
ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto o Criador nosso Senhor, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então, o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Yahvé. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele, imediatamente, me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho do Mestre. Adora ao Criador, porquanto o testemunho do Mestre é a essência da profecia. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida pelo Criador, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Então, o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Criador, o Senhor dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, o grande mestre, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas.